tempo em que Marcelo Santana e Amanda Rios eram a mesma pessoa e ocupavam o mesmo corpo. Numa vida cheia de luxúria, muito glamour, dinheiro e passarelas, o chamado de Deus falou mais alto ao coração daquele homem. E tudo o que era promiscuidade em sua vida deu lugar à fé, amor e ao temor a Deus. Hoje vamos conhecer o testemunho de Marcelo Santana, que outrora se considerava uma mulher. O meu nome é Leila e eu já quero convidar você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveite e compartilhe esse conteúdo nas suas listas de contato e nas suas redes sociais. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Eu já quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta que tem tudo a ver com o testemunho de hoje. Você acredita que o ser humano ele já nasce com a condição de ser homossexual? Você já ouviu essa expressão, nasci homem no corpo de mulher ou nasci mulher no corpo de homem? Você acha que o ser humano ele já pode nascer com essa condição? Ou você acha que não? O ser humano ele se torna homossexual a partir do seu desenvolvimento, dos exemplos que ele vê ou de algum fato que aconteceu em sua vida. Qual a sua opinião a esse respeito? Eu tenho uma amiga que é muito chegada a mim, a gente conversa muito e ela tem uma preocupação muito grande com o sobrinho dela. O sobrinho dela nasceu e desde muito pequenininho ele aprendeu a gostar de ouvir as músicas da Joelma. Desde muito pequeno ele já queria ouvir, ele já queria dançar, colocar ali a blusa na cabeça e bater o cabelo como a Joelma faz. Essa criança cresceu e hoje ele é um adolescente e os trejeitos dele continuam da mesma forma, gostando de coisas de menina, com a expressão feminina, com a fala muito feminina. E isso preocupa muito minha amiga. E tem essa dúvida na mente dela, né? Será que ele já nasceu daquela forma ou ele foi sendo moldado com o passar do tempo? Hoje nós vamos conhecer um testemunho tremendo da ação e do poder de Deus na vida de uma pessoa. O testemunho é o do Marcelo Santana, um jovem que nasceu numa família muito simples e perdeu a sua mãe ainda muito pequeno. E aos 5 anos de idade, ele se viu sozinho. Nessa época, ele, as irmãs e a mãe moravam no Morro Tomás Coelho, que hoje é conhecido como Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. A tia de Marcelo, uma adventista do sétimo dia, vendo aquela situação, a mãe do Marcelo faleceu, quando ele tinha ali 5 anos de idade, ela tinha por volta de 28 anos. E a tia do Marcelo resolveu tirar ele e as irmãs dali do morro, um local que era muito perigoso, com polícia o tempo todo, tiroteio e tudo mais. E o Marcelo e as irmãs ainda pequenos, a tia dele pegou essas crianças e levou para sua casa. Essa tia era adventista do sétimo dia. E Marcelo conta que se lembra, ainda muito pequeno, logo quando chegou na casa dela, ele lembra que toda tarde, no pôr do sol das sextas-feiras, a mãe dele fazia, a tia dele, fazia ali uma grande quantidade de servada, de pães, e todo mundo que passava na rua era convidado dela. Ela convidava a louvar a Deus, a cultuar a Deus naquele dia santo que estava se iniciando. Marcelo, no dia seguinte, no sábado pela manhã, sempre estava ali na igreja com as irmãs, participando da salinha das crianças, ouvindo aquelas historinhas que a professora contava na sala e logo posteriormente participava ali do culto dos adultos. Marcelo conta que era uma vida muito simples, mas uma vida cheia de graça, porque tão pequeno e já conhecia o amor de Deus e ele se encantou por esse amor de Jesus. E foi desenvolvido nele um dom, porque aos 12 anos de idade, o Marcelo foi batizado na igreja adventista. E a gente sabe que sempre que somos batizados, o Espírito Santo ele nos concede um ou mais dons. No caso do Marcelo, foi desenvolvido nele o dom da música. E aí num projeto lá no Maracanãzinho, um projeto que foi feito ali pelo pastor Bulhon,
o Marcelo foi visto por alguém ali cantando, né? Expressando ali o seu dom, louvando a Deus. E quem viu gostou muito da voz do garoto e perguntou para ele, fez um convite para ele, se ele teria desejo de cantar para o mundo. Marcelo não pensou duas vezes e respondeu que sim. Decidiu ir embora e cantar para o mundo, usar o seu dom para o mundo e não para Deus. Pouco tempo depois de ingressar aí nessa vida rumo à perdição, propriamente falando, o Marcelo conta que na sua juventude, já entrando ali na fase adulta, ele já vivia uma vida muito próspera financeiramente. Ele disse que o dinheiro vinha muito rápido, muito fácil, e era uma vida de muito glamour, de muita passarela, de muita fama. E ele começou nessa fase a se viciar no alcoolismo. Dentre tantas profissões que o Marcelo passou, uma das primeiras foi como back vocal. Nessa profissão ele diz que sempre tinham apresentações muito grandiosas, como no Canecão e muitos outros lugares, e era muita gente ali ovacionando ele e os outros companheiros que estavam ali participando, né? Ele conta que sempre após cada show, cada apresentação, sempre tinha ali um bacanal, onde eles bebiam muito, usavam drogas, e aí acontecia ali o sexo implícito, né? Que no caso, homem com homem, mulher com mulher, e foi ali que ele desenvolveu o homossexualismo na vida dele. Marcelo passou por muitas fases e foi galgando a sua vida, a sua realização profissional. Ele foi assessor de Miss, trabalhou também como Miss Brasil Gay, foi estilista de carnaval, desfilou no carnaval em carros alegóricos, ele trabalhou em grandes produções de filmes nacionais, ele foi galgando uma vida de prosperidade. Marcelo conta que o dia mais cruel da sua jornada sempre era a sexta-feira, porque quando ia dando ali o pôr do sol, ele lembrava que aquele dia, o dia que estava se iniciando ali, era o dia de adoração a Deus. Com o passar do tempo, Marcelo desenvolveu a depressão, que geralmente ela vem acompanhada de síndrome do pânico. Eram momentos muito terríveis, muito difíceis, uma nostalgia tomava de conta dele, ele lembrando da sua comunhão com Deus, lembrando dos amigos da igreja, da relação que ele tinha com a Bíblia. E aí ele foi se afundando cada vez mais num poço que parece que não tinha fundo, não tinha fim. E ele diz que quando estava naquela maior angústia, naquela maior nostalgia, com saudade da igreja, logo começava ali a sua correria. E os 7 dias da semana tinha eventos para Marcelo participar. E ele diz que naqueles carros alegóricos no carnaval, com centenas de milhares de pessoas ovacionando, aplaudindo ele, porque ele era muito conhecido. Ele diz que existia aquele vazio forte dentro dele, e quando ele chegava em casa, que fechava a porta do quarto, que se via sozinho, esse vazio crescia ainda mais em seu coração. E nessa fase da vida, a tia de Marcelo, que agora era considerada uma mãe, vivia orando pela vida do filho. Inúmeras vezes, Marcelo disse que chegou em casa e se deparou com ela de joelhos na madrugada, orando, clamando a Deus que trouxesse o seu filho de volta em paz e em segurança. Marcelo passou por alguns batismos. Ele foi batizado na Igreja Católica assim que nasceu, foi batizado com 12 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e na sua fase adulta ele foi batizado no terreiro de Macumba. Ao invés de servir ao Deus, ao verdadeiro Deus, o Deus que a sua mãe servia, ele passou a servir entidades, que por trás delas está o próprio diabo. Marcelo conta que tudo que ele ia fazer, ele tinha que pedir a permissão dos seus chakras, dos seus guias ali. E de acordo com as orientações desses guias, desses espíritos, era que ele podia ou não fazer alguma coisa.
A mãe de Marcelo morreu em 2013, vítima de um câncer. A depressão agrediu ainda mais o emocional e o físico dele. Ele ficou tão magro, barbudo, ele conta que ficou irreconhecível. Marcelo, ele começou a ter uma vontade ainda maior de voltar para a igreja, para buscar forças, para buscar esperança para a sua vida, porque ele conta que estava no fundo do poço emocionalmente. De um lado tinha todo o dinheiro, toda a fama, mas de contrapartida tinha um vazio que só Deus poderia preencher. A mãe de Marcelo morreu em 2013 e no ano seguinte, Marcelo descobriu que uma das irmãs da igreja, que ele conhecia muito bem, estava também com câncer. E ela estava tendo dificuldades para se locomover, né? Para ir até o hospital fazer o tratamento de radioterapia. E aí uma outra irmãzinha lá da igreja falou com o Marcelo, perguntando se ele poderia levar ela para os tratamentos. E Marcelo foi conversar com os seus guias espirituais. Chegando lá no terreiro, né? Ele foi conversar, teve aquela reunião espírita para saber se ele poderia levar aquela mulher para fazer o tratamento. Olha só a que condição ele chegou, né? De estar pedindo permissão para fazer alguma coisa, pedindo permissão ao próprio inimigo de Deus. E ele conta que naquele momento ali que ele foi pedir a permissão, o próprio Satanás, o diabo, falou para ele o seguinte: a nossa parceria se acaba por aqui, porque o Deus do céu, o Deus do alto, está te chamando de volta para o lar. E aí Marcelo se indignou, se revoltou, disse: como é possível que você esteja me rejeitando? Eu te servi por 20 anos, faz 20 anos que eu só faço o que você manda, e agora você está me rejeitando, logo agora que eu estou nessa fase tão difícil? E o inimigo disse: isso é um recado de Deus, por isso obedeça, vá embora. Marcelo foi embora dali e começou a levar aquela mulher para fazer radioterapia. Ela então o convidou a participar de um projeto de 42 noites de oração. Ela então disse que iria fazer muito bem para ele, que iria fortalecê-lo na fé, que iria trazê-lo de volta. Marcelo, sedento por algo ou por alguém que pudesse preencher aquele vazio, aquela angústia do seu coração, topou participar desse evento. Ele diz que foi um evento grandioso, que estava lá grandes cantores do mundo do meio gospel, né, que são da Igreja Adventista, o Leandro Quadros, o pastor Bulhão, muitas pessoas participaram daquele projeto que foi televisionado pela Novo Tempo. E ele conta que das 42 noites do evento, ele faltou apenas 2 noites. E ele conta que ia para ouvir o sermão, aquele sermão tocava fundo no seu coração, mas na hora do apelo final ele sempre ia embora, ele não queria ouvir aquele apelo. Até que numa das penúltimas noites ali, ele ficou para o apelo. E o pastor, pregando ali para mais de 500 pessoas, falou o seguinte: hoje eu vou pregar para uma única pessoa que está aqui. E o Marcelo disse assim: e essa pessoa aí não sou eu, que eu só vim aqui louvar a Deus, eu só vim aqui ouvir um bom louvor, adorar a Deus e ir embora. Não é para mim que ele está falando. E quando o pastor começou a falar, o pastor começou a pregar sobre a dracma perdida. Sabe lá a parábola que a viúva perde aquela moeda dentro de casa e ela começa a procurar e ela só se sossega quando encontra aquela moeda, mas quando ela encontra, ela faz uma festa, ela agradece, ela fica tão feliz por ter reencontrado aquela moeda. E a mesma coisa acontece quando Deus reencontra uma ovelha perdida, uma ovelha que se foi e retornou aos seus braços. Marcelo naquele momento tinha certeza que aquela pregação era para ele. Todo comovido ali, aceitou o chamado a ir até o altar para receber uma oração. Quando o pastor perguntou se alguém queria uma oração, Marcelo conta que não sabia como, mas já estava ali nos pés do altar para receber ali aquela oração. E no momento em que o Marcelo chegou ali no altar,
O pastor então profetizou sobre a vida dele. Disse que ele voltaria sim para a igreja, voltaria para o lar, porque era o próprio Deus quem o chamava. Marcelo então ligou os dois pontos. O momento em que ele esteve ali no terreiro da macumba, né, e o espírito ali falou para ele voltar para o lar, e o momento em que o pastor fala com ele, dizendo que Deus está o chamando novamente para o lar. Aquilo para Marcelo foi muito forte e ele logo começou a ter estudos bíblicos numa sede tremenda de aprender mais sobre aquele Deus que um dia ele amou e que estava disposto a amá-lo novamente. Marcelo então organizou tudo para o seu batismo e foi uma grande festa. Uma cerimônia com mais de 3 horas de duração, na qual estavam presentes ali mais de 70 pessoas que não faziam parte do corpo adventista, mas que estavam ali como visitantes. E outros 40 convidados que também não eram membros da igreja, eram homossexuais e estiveram ali para ouvir o testemunho daquele jovem que outrora era mulher, mas Deus o trouxe de volta para a sua origem, a origem que o próprio Deus criou. Marcelo foi batizado para a honra e glória do nosso Deus. Hoje serve de exemplo para aquelas pessoas que estão vivendo a mesma situação que ele. A missão do Marcelo hoje é resgatar vidas para Jesus, com foco nos jovens, mostrando para eles que esse mundo não tem nada a oferecer. Marcelo é uma prova viva do que Deus pode fazer na vida do ser humano, desde que ele esteja disposto a abrir o coração e receber a ação de Deus. Eu fico muito feliz que esse testemunho tenha chegado até você no dia de hoje, que ele tenha levado esperança até você e que você possa compartilhar, que outras pessoas sejam tocadas por esse testemunho e encontrem esperança nesse exemplo de vida do Marcelo Santana. Que a paz do nosso Deus esteja contigo nesse momento, que Ele te abençoe a tua família e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.